Previdência privada. Todo mundo fala para a gente investir, gerente do banco, mas o medo de ser enganado é tão grande, tem tanta regrinha nessa previdência privada. Nesse vídeo eu te explico e eu te ajudo se você tem dinheiro na previdência privada ou se você está pensando em colocar. Eu mastiguei todas essas regrinhas difíceis e eu vou te mostrar os casos na prática que valem a pena investir na previdência privada e quando não vale a pena. E fica até o final do vídeo que eu tenho uma simulação para você, para mostrar exatamente quanto rende numa previdência privada comum e comparar com outro investimento bem popular para que você consiga tomar essa decisão com todas as informações e não sair aí fazendo uma coisa que você pode se arrepender daqui a alguns anos, beleza? Então, bora nessa! Muito bem! Então, primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a previdência privada. Mas antes, se você ainda não conhece o canal, esse canal é o Invista-se. Eu trago conhecimento sobre educação financeira, porque eu tive muita dificuldade para aprender isso. É uma coisa que não é ensinada nas escolas e acredito que mais brasileiros devem ter acesso a essa informação que pode mudar muito a vida de todos os brasileiros. Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre isso, esse canal tem muitos vídeos sobre isso. E se você gostar desse, não esquece de se inscrever ali embaixo e dar o like, que vai me ajudar muito a conseguir mandar esse conhecimento para mais pessoas, beleza? Então vamos lá, o que é previdência privada? Previdência privada é um investimento como todo outro. É um lugar que você vai colocando o seu dinheirinho e ele vai ficando ali, vai rendendo um pouco. Qual que é a principal diferença? A principal diferença é que é muito ruim sacar o dinheiro da previdência privada no curto prazo. Então as pessoas acabam utilizando ele como uma forma de incrementar a aposentadoria do INSS. E para aqueles que não receberão a aposentadoria do INSS, serve como um salário quando ficarem mais velhos. Então é um lugar que você vai colocando dinheiro, vai guardando seu dinheirinho ali. Como é muito ruim sacar no curto prazo, você vai deixando o dinheiro lá e quando você fica mais velho, você consegue ir sacando e servir como uma aposentadoria. Basicamente é isso a previdência privada. Agora, a principal notícia é: por que eu colocaria o dinheiro na previdência privada ao invés de qualquer outro investimento? E a resposta vem agora. Para começo de conversa, uma das principais regras que você vai ter que ter em mente é: colocar o dinheiro na previdência privada e sacar logo depois é péssimo, não faça isso. Então, se você estiver precisando do seu dinheiro, que você vai colocar na previdência privada daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, não coloque. O mais indicado é só colocar na previdência privada o dinheiro que você vai precisar só para lá de 10 anos. Primeiro caso que vale a pena colocar o dinheiro na previdência privada. Sempre que você coloca o dinheiro na previdência privada, esse dinheiro não entra em inventário caso você vá falecer. Que desgraça! Misericórdia! Então, se você ainda não sabe, sempre que o dinheiro vai para inventário, sua família tem que pagar umas taxas absurdas, contratar advogado, uma dor de cabeça enorme. Então, uma das vantagens de colocar o dinheiro na previdência privada é evitar que seus familiares paguem taxas e também tenham dores de cabeça quando você passar dessa para a melhor. O segundo motivo que pode levar você a colocar o dinheiro na previdência privada é que muita gente não consegue se organizar financeiramente no dia a dia e tem muita dificuldade para guardar dinheiro. Então, não sei se você é esse tipo de pessoa, mas todos nós conhecemos aquela pessoa que o dinheiro cai na conta, já gasta tudo. A previdência privada é uma forma de você colocar para automaticamente, quando o salário cair na sua conta, já cair na previdência privada, assim você consegue se controlar de não gastar esse dinheiro. Essa é uma das segundas formas que vale a pena colocar na previdência privada, para você meio que se privar de gastar esse dinheiro que você vai utilizar no futuro. Então serve como uma reserva para o seu futuro. O terceiro caso é se você trabalha em alguma empresa que todo real que você coloca na previdência privada, ela coloca um outro para você.
Existem empresas que funcionam assim, elas têm um pacote de previdência privada que toda vez que um colaborador dela coloca dinheiro na previdência privada, ela coloca mais uma parte para o próprio colaborador. Assim vale muito a pena. Então esse é um dos casos que vale sim a pena você olhar para a previdência privada. E o quarto e o último caso que vale a pena colocar em previdência privada é caso você faça a declaração completa do imposto de renda. Lucas, o que é isso, declaração completa? A maioria das pessoas não faz, tá? Quem faz a declaração completa do imposto de renda é todo mundo que gasta mais de R$ 16.764 por ano com saúde, educação ou dependentes. Então, se você gasta aí mais do que R$ 16.800 com saúde, educação ou pagando pensão para dependentes, a declaração completa do imposto de renda pode valer a pena para você. E nesses casos, somente nesses casos, você consegue investir em um plano de previdência privada que vai te eximir de pagar parte do imposto de renda. Esses são os principais casos que vale a pena investir na previdência privada. Se você não está em nenhum deles, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar uma simulação por que vale a pena repensar se você não está em nenhum desses casos. Os pontos positivos da previdência privada, além desses que eu comentei, são que você tem uma portabilidade, então independentemente do banco ou da corretora que você começar a investir na previdência privada, você vai poder pedir para mudar para outro investimento dentro da previdência privada de outro banco ou outra corretora. E também não tem come-cotas, que é um imposto de renda que normalmente em outros fundos deve ser pago cada semestre. Na previdência privada, esse valor só é pago no final. Então, o valor que está ali dentro ele vai rendendo sem ser descontado de imposto, só descontado no final quando você saca, beleza? Os pontos negativos da previdência privada é que muitas delas têm taxas muito altas, então é sempre importante quando você estiver falando com o seu gerente do banco ou na sua corretora entender a fundo quais são essas taxas. Existem previdências privadas que cobram taxas só de você mudar o dinheiro, tirar o dinheiro dela, e taxas bem grandes. E também é muito importante entender qual que é o tipo de imposto, qual que é a tabela de imposto que você vai entrar. São regrinhas que eu vou explicar mais a fundo, mas tem que ficar muito atento para você não fazer uma cagada na hora de investir na previdência privada. Eu não ouvi o que eu ouvi? E o segundo ponto que não é tão legal da previdência privada é que existem muitas no mercado com rentabilidade muito baixa. Então você coloca o dinheiro lá, ele não rende quase nada. Existem boas, mas existem muitas ruins. Então tem que ficar muito atento na hora de escolher. Bom, antes da simulação, eu vou te explicar quais são os tipos de investimento na previdência privada. Sempre que você investir num fundo de previdência privada, o gerente do banco ou a pessoa que estiver te auxiliando no investimento vai te perguntar uma coisa: qual que é a tabela de imposto que você quer entrar? Existe a tabela progressiva e a tabela regressiva. A progressiva é basicamente o seguinte: quanto mais dinheiro você ganhar de salário, mais imposto você vai pagar. A regressiva, quanto mais tempo você deixar o dinheiro lá na previdência privada, menos imposto você vai pagar. Em geral, se você ganha até R$ 2.826 mensalmente, vale a pena você colocar o seu dinheiro em um fundo de previdência com tabela progressiva. Se você ganha mais do que R$ 2.826 por mês, vale a pena você colocar em uma tabela regressiva. E se você colocar na tabela regressiva, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Não vale a pena você tirar o dinheiro antes de 10 anos. Você precisa esperar no mínimo 10 anos para que você consiga pagar o menor imposto possível, que é de 10%. Agora vamos para o segundo tipo. Existem dois tipos de previdência privada: o PGBL e o VGBL. O PGBL é aquele que eu falei para vocês, que quem faz a declaração completa do imposto de renda consegue deixar de pagar uma parte do imposto de renda por ter dinheiro no PGBL. O VGBL é aquele que a maioria das pessoas faz porque faz a declaração simples do imposto de renda. A diferença é que no VGBL, com V, você paga o imposto sobre o lucro que você teve naquele investimento. O PGBL, você paga o imposto sobre tudo que tem naquele investimento. Agora vamos para uma simulação. Eu peguei aqui um investimento que chama Tesouro IPCA 2035.
Ele é um investimento muito seguro, é basicamente o dinheiro que você empresta para o governo e depois o governo te devolve esse dinheiro com juros. E ele te dá um dinheiro fixo, uma taxa fixa somada com a inflação. Então, quanto maior a inflação, mais você recebe nesse tipo de investimento. É um tipo de investimento que é de longo prazo, para a gente poder comparar com a previdência privada. Então, o que eu peguei aqui? Eu peguei um caso de uma pessoa que ganha R$6.000 por mês e que ela coloca em torno de 12% disso por mês em cada um desses investimentos para ver quanto dinheiro ela vai ter no final de 13 anos. Como essa pessoa ganha R$6.000 por mês, ela foi esperta e colocou o dinheiro em um PGBL com tabela regressiva, ou seja, deixando em 13 anos, ela vai ter que pagar sobre o total acumulado naquele investimento e ela vai ter uma restituição do imposto de renda porque ela faz a declaração completa porque ela tem independência. Beleza? Então vamos lá para fazer essa simulação e ver quanto dinheiro sobrou em cada um dos dois. Bom, então vamos lá. Essa pessoa ganhando R$6.000 por mês colocava em torno de R$720 por mês em cada um desses investimentos. Como ela colocava esse dinheiro no PGBL, ela conseguiu uma restituição por ano de R$708 de imposto. No Tesouro IPCA não tem essa restituição. O que eu peguei aqui para a gente ter uma comparação é uma taxa básica que ela ganharia por ano em cada um desses investimentos. Em um fundo de previdência privada, é esperado que você ganhe por ano algo em torno, dependendo se ele for conservador, moderado ou agressivo, mas um valor ali para um fundo moderado, em torno de 8% ao ano, é um valor bom. Agora para o Tesouro IPCA, olhando a inflação nos últimos anos, ele daria algo em torno de 12% a 11% ao ano. Então, normalmente, a menos que você ache um fundo de previdência muito bom, o Tesouro IPCA ele rende mais por ano. Mas, ao mesmo tempo, a Previdência tem a vantagem de pagar um imposto menor. Então, o que aconteceria no final desses 13 anos? Por ano, essa pessoa está colocando algo em torno de R$8.840 em cada um desses. No final de 13 anos, no Fundo de Previdência Privada PGBL, essa pessoa teria acumulado, com uma taxa de 8% ao ano, R$185.000, enquanto no Tesouro IPCA ela teria acumulado algo em torno de R$220.000. Mas tem um imposto. O imposto que a pessoa pagaria nesse fundo de previdência específico, o PGBL, seria algo em torno de R$3.300, enquanto no Tesouro seria algo em torno de R$17.000. Você vê aí que o fundo de previdência privada, nesse caso, vale a pena para diminuir o imposto. Mas, no geral, o valor que a pessoa que investiu na previdência privada vai ter vai ser algo em torno de R$182.000 e quem investiu no Tesouro vai ter R$200.000. Ganha o Tesouro por conta da rentabilidade dele. Agora, se você conseguir achar um fundo de previdência privada que a média de rendimento por ano seja muito parecida com fundos como esse do Tesouro, vale a pena, porque o imposto de renda que você vai pagar vai ser menor. Resumindo toda a ópera, se você conseguir achar um fundo de previdência privada, olhar com o seu gerente, a rentabilidade passada dele nos últimos 5, 10 anos, em média, for em torno de 12%, ou for uma rentabilidade alta, vale a pena, por conta da restituição do imposto, no caso do PGBL. Caso contrário, vale mais a pena, talvez, você pensar em um investimento diferente, como, por exemplo, o Tesouro é um dos exemplos, mas existem vários outros aí que te dão uma rentabilidade melhor e pode acabar valendo mais a pena para você no longo prazo, beleza? Eu vou deixar na descrição todos os links que eu utilizei para fazer essas simulações, para que você consiga fazer as suas também. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, para eu conseguir passar esse conhecimento para mais pessoas e difundir educação financeira pelo Brasil. Fico muito feliz de você ter ficado até aqui, quero muito te ver no próximo vídeo e grande abraço!